fundo do nosso ser, de modo que nós venhamos a crescer, de modo que nós venhamos a aprender, o Senhor crescer em nós, e nós aprender e desenvolver aquilo que o Senhor tem por fazer em nós. Senhor, seja louvado, seja adorado, seja engrandecido através daquilo que o Senhor tem projetado no nosso coração e nas nossas vidas. Que nós tenhamos, ó Deus, sabedoria do Espírito Santo para aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e viver aquilo que o Senhor tem para que nós vivamos. Obrigado, Senhor, fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é fé para obedecer, o chamado para servir. Você pode dizer comigo? Fé para obedecer, o chamado para servir. Quando nós olhamos para esse texto, e depois nós vamos voltar aqui para Gênesis capítulo 12, nós vamos entender um pouquinho da vida de Abraão, nós vamos entender até então capítulo 12 Abraão, mas nós vamos entender aquilo que Deus vai fazer na vida de Abraão e através da vida de Abraão. E nós vamos trazendo isso para os nossos dias, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade. Nós vamos compreender aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós, no curso da vida, ao longo dos tempos. Nós, como aqueles que foram chamados para a manifestação do reino, da glória e do poder de Deus. Mas nós entendemos que só pode servir aquele que foi chamado, aquele que entendeu o seu chamado, aquele que compreendeu o propósito pelo qual foi chamado. Porém, só pode cumprir o chamado aquele que é obediente. Mas só é obediente aquele que vive pela fé. Não tem outra maneira de nós vivermos em obediência a Deus e a sua palavra se nós não formos homens, mulheres de fé, que creem na promessa, que creem naquilo que a palavra diz, nos caminhos, nas diretrizes, nas ordenanças daquilo que Jesus fala. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é aquele que nos direciona, Ele é o percurso pelo qual nós devemos caminhar. Porém, Ele também é a verdade, ou seja, não existe relatividade em relação a Cristo. Jesus é verdade absoluta na minha vida e na tua vida. Ele é caminho, Ele é verdade e Ele é vida. Quem desfruta da vida, quem desfruta de Cristo, é porque vive em obediência ao caminho e crendo nas tuas palavras que são verdade para as nossas vidas. E é isso que acontece com Abraão. No contexto aqui, o escritor, ele vai começar a falar de fé, e ele vai falar dos heróis da fé, e Abraão, ele vai estar ali no rol dos heróis da fé. Se você continuar aqui, Hebreus capítulo 11, você vai ver o escritor de Hebreus dizendo que ele obedeceu, e ele foi para um caminho no qual ele não sabia onde era, mas ele foi a esse destino debaixo de uma ordenança, debaixo de uma direção, debaixo daquilo que Deus estava declarando para a vida dele. E porque ele ouviu a voz de Deus, ele atendeu ao chamado, ele obedeceu à ordenança, e com fé ele seguiu, ele desfrutou da promessa, do milagre, da provisão, do agir sobrenatural de Deus na vida, na casa, na família, na descendência daquilo que Deus tinha para a vida de Abraão. E aí nós continuamos aqui, Hebreus capítulo 11, o escritor vai dizer que pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ele morou em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade em que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara, esposa de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora de idade. Portanto, teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aleluia. Esse aqui, o escritor de Hebreus, resumindo um pouquinho daquilo que Deus fez na vida de Abraão. Ele vai continuar dizendo que Abraão, quando colocado a sua fé à prova, entregou o seu filho
por amor à palavra de Deus, por amor à ordenança, por amor a Deus e aquilo que a Deus havia ali colocado e proposto. Meu irmão, se tem alguém que nos ensina acerca de fé provada, é Abraão. Abraão, ele foi colocado à prova diversas vezes e ele obedeceu à voz de Deus. Você já saiu para viajar, com toda certeza, e hoje nós vivemos um tempo, né, o Wellington, ele pegou o tempo que não tinha o Waze ainda. Se falar que não pegou é mentira, não pegou mesmo. Tinha que ir no mapinha, tinha que entrar antes na internet, ver o caminho, imprimir a folha. Não tinha internet também, olha, pegou até antes da internet. Rapaz, a gente foi longe aqui agora, hein? E aí ele ia com o mapinha, ele ia perguntando no caminho, mas ele tinha de alguma forma um direcionador. Hoje a nossa geração tem aquilo que nós chamamos de Waze, Google Maps, e aí a gente fica até meio preguiçoso, né? A gente não sai sem rumo. Você coloca no Waze, ele te dá o tempo, ele te dá se tem acidente, se não tem, quanto tempo você vai levar para chegar, se tem radar, se não tem, tudo isso. Ele te deixa acomodado para fazer uma viagem tranquila. É só você virar o olho um pouquinho ali para o lado, olhar para o seu celular e você vai ver se você está na rota certa, se você não se perdeu, né? Ele fala, né? Que eu desligo, né? Porque a voz do Waze, ela me irrita um pouquinho, então eu desligo, então eu fico só de olho mesmo. Mas tem gente que gosta da voz do Waze ali, enfim, agora tem masculino, tem feminino, e vida que segue. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos uma facilidade para sair de onde estamos e chegar aonde queremos. Se nós falarmos aqui, eu vou sair daqui, eu vou chegar lá na Bahia, o Waze vai te mostrar o caminho e você vai chegar. Você vai seguir a rota e você vai chegar. A grande questão que nós nos deparamos quando nós olhamos para Abraão é que Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu lhe mostrarei, ponto. É para a terra que eu te mostrarei. Ele não mandou, ele não falou se tinha que ir para frente, se tinha que ir para o lado esquerdo, se tinha que ir para o lado direito. Ele simplesmente mandou sair e começar a caminhada, que ele mostraria ao longo da jornada o caminho que ele tinha que trilhar. Irmão, ele saiu sem rumo, ele saiu sem mapa, ele saiu sem um direcionador, e mais que isso, ele saiu sem um objetivo fixo. Ele saiu somente debaixo da palavra daquele que era Senhor sobre todas as coisas, e isto para ele bastava, porque se aquele que é o caminho estava direcionando ele, ele não iria se perder. Se aquele que conhece todas as coisas e já tem o fim pronto antes mesmo do início, ele sabia que o objetivo seria maior e melhor do que ele poderia projetar para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para os teus sonhos e para os teus planos. Esse é o contexto no qual Abraão está inserido. E muitas vezes nós nos apegamos a circunstâncias que nós até sabemos o fim delas, e mesmo assim nós relutamos. Abraão estava saindo para algo que ele não estava tocando, não estava vendo, ele não tinha como parametrizar, mas ele acreditava na voz daquele que o chamou. Mas para isso nós precisamos entender que eu preciso ter fé para compreender o chamado de Deus, e eu preciso ter fé para obedecer a voz de Deus. Nós precisamos. E dadas essas situações, eu quero convidar você a ir lá comigo no primeiro livro da Bíblia, o livro do início, Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Abraão, então, da descendência de Sem, filho, Sem, que é filho de Noé, ele da descendência de Noé, de Sem, estava agora numa terra, nasceu ali em Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia. Ele ali nessa região de superstições, de idolatrias, ele ali estabelecido como um homem, conhecido como um homem
referência, ele ouve a voz de Deus, capítulo 12 de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E a palavra de Deus, ela vai nos ensinar no versículo 1, a primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira etapa que nós precisamos compreender, porque para que Abraão cumprisse o chamado e vivesse as promessas de Deus na vida dele, ele precisou cumprir algumas etapas de desenvolvimento e aperfeiçoamento na tua vida. E essas lições requiseram dele obediência, mas também nos traz direcionamento e ensinamento nesta manhã. E a primeira etapa que eu quero que você compreenda comigo, você que está aqui, você que nos assiste, Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. A primeira coisa que nós aprendemos, a primeira etapa, é que a fé te faz obedecer, mas a obediência requer. Primeira coisa, o que Deus fala para Abraão aqui? Sai da tua terra. E o que nós aprendemos com isso? Que aqui Abraão teve que deixar a sua herança. Abraão teve que deixar o local onde ele estava estabelecido. Abraão teve que deixar o seu sustento para viver da provisão daquilo que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes cumprir o chamado, e meu irmão, eu gosto muito de falar de chamado, eu gosto muito de falar de propósito de Deus nas nossas vidas, porque eu entendo que todos nós temos propósito de Deus, todos nós fomos chamados para fazer a diferença. E o falecido pastor Mark Murrow faleceu em um acidente de avião, ele e toda a família. Eu tive a oportunidade de ouvi-lo pregar uma vez em São José dos Campos, e ele dizia o seguinte: que o lugar mais valioso que existe é o cemitério, porque lá estão enterrados livros jamais escritos, lá estão enterrados canções jamais cantadas, lá estão enterrados poemas jamais ditos, lá estão enterradas pregações jamais pregadas, lá está enterrados sonhos jamais realizados, porque faltou disposição, faltou fé, faltou ousadia, faltou crer na voz daquele que nos chamou para cumprimento do propósito que Ele colocou nas nossas vidas. E ele diz que todos nós fomos potencializados, homens e mulheres, todos nós temos em nós, e ele disse isso nessa mensagem, inclusive, que nós temos centenas de potenciais dentro de nós, e existem pessoas que vivem a vida inteira sem sequer manifestar um potencial, um propósito que Deus colocou no teu coração. Ontem eu ministrava em Jaguariúna, num treinamento para liderança cristã, sexta e sábado, né? Eu estive lá ministrando, e algo que eu cito nesse treinamento é a diferença sobre existir e a diferença sobre viver. Tem pessoas que estão apenas existindo, mas existir é diferente de viver. Quando nós apenas existimos, a vida passa e nós não percebemos. Quando nós apenas existimos, a vida corre, e nós, quando olhamos para trás, nós percebemos que nós não fizemos nada daquilo que Deus colocou no nosso coração. Mas quem vive, desfruta do sonho, do plano, do projeto, do chamado, daquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Mas viver o chamado, viver o propósito, viver os sonhos, viver os planos de Deus, requer de nós obediência, para cumprir. E muitas vezes essa obediência vai fazer com que eu e você deixemos aquilo que nos traz segurança. É isso que Deus está falando: Abraão, sai da tua terra, sai do lugar que você está estabelecido, sai do lugar onde você tem o controle, porque agora quem quer ter o controle da tua vida sou eu. Ele vai seguir dizendo, dentro dessa etapa, 4 coisinhas nessas etapas aqui para a gente aprender. Sai do meio da tua parentela. Aqui, meu irmão, eu não estou dizendo para você abandonar seus parentes. Eu não vou mais na casa da minha irmã, não. Eu não vou mais na casa da minha tia, eu não vou na casa da minha mãe, porque o pastor mandou não ir mais ter contato. Não é isso. Deus está falando: Abraão, sai do lugar aonde você é o centro.
Sai do lugar aonde você é levado pela opinião de pessoas, porque agora você vai viver segundo aquilo que eu falo para você, e você não será mais o centro, mas eu serei o centro na tua vida, e através da tua vida, muitos me terão como centro para a glória e louvor do meu nome. Abraão está dizendo para ele: sai do lugar que você está estabelecido, no lugar aonde você consegue ter controle. Sai do lugar aonde você é levado pelas opiniões dos outros, porque agora você vai aprender a viver daquilo que eu falo. E Abraão vai dizer, e Deus vai falar para ele assim: sai da casa de teu pai. Eu não estou mandando você que ainda mora com o pai embora, apesar que tem uns pais que já estão falando assim: Senhor, envia o varão, envia a varoa, ô Senhor, ministra. Mas eu não estou pedindo para você sair da casa do teu pai, pegar suas trouxas e ir embora, viu, Asaf? Não é isso, eu estou dizendo para você aquilo que Deus estava ministrando no coração de Abraão. Ele estava dizendo: Abraão, sai da tua zona de conforto, sai do lugar onde você está confortável, sai do lugar onde você tem o controle, aonde você tem o socorro, o suprimento, aonde você pode controlar. Sai do lugar aonde você vive pela opinião daquilo que falam acerca de você, ou até mesmo da sua própria opinião. Saia da tua zona de conforto, meu irmão. Para que eu e você cumpramos o chamado de Deus, nós precisamos deixar a nossa zona de conforto. Nós precisamos deixar a nossa zona de conforto, porque muitas vezes você não vai poder estar numa sexta, num sábado, num feriado, desfrutando talvez de uma pipoca e de um Netflix. Mas eu tenho certeza absoluta que se você cumprir a vontade de Deus para a tua vida, isso é muito mais prazeroso que pizza, Netflix, chocolate, pipoca e coberta. Ó, já dei até um programa para você que vai ficar tarde aí, com esse tempo mais ou menos, né? Cadu até deu glória ali, até cutucou a Camila. Porque nós precisamos compreender que na onde nós estamos confortáveis, estabilizados, dificilmente nós vamos querer sair. E às vezes Deus está nos falando para que nós deixemos aquilo para viver da provisão dEle. Mas nós nos apegamos àquilo porque aquilo nós temos controle. Aquilo nós estamos estabilizados e eu posso me recorrer àquilo. Eu sei que por mais que não seja o que eu sonho, o que eu projeto, aquilo me dá segurança. Mas Jeremias vai dizer que os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores, são melhores para a minha vida e para a tua vida. E a última coisa nesse versículo que nós aprendemos nessa primeira etapa, ele diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Muitas vezes cumprir o chamado de Deus é sair para um lugar desconhecido. Muitas vezes cumprir o chamado de Deus é sair para um lugar desconhecido, porém a minha e a tua fé é testificada. Eu sou pastor há alguns anos, há cerca de 2 para 3 anos, e a gente aprende algumas coisas no seminário, mas a gente não aprende tudo no seminário. E sair para cumprimento do chamado de Deus é você ir para um caminho que muitas vezes você não conhece. É por isso que Deus está falando a Abraão: sai da tua terra, sai do lugar onde você controla, sai do meio da tua parentela, sai da opinião das pessoas, se desprende daquilo que hoje é parâmetro para você, mas não é parâmetro para mim. Sai do conforto, da estabilidade da casa do teu pai, para um lugar desconhecido,
Porque se você estiver preso naquilo que você acha, naquilo que você aprendeu, naquilo que as pessoas pensam, você não vai viver aquilo que eu tenho para você. Mas no lugar desconhecido, no cumprimento do chamado, muitas vezes você vai precisar ouvir a minha voz. Você vai depender daquilo que eu direciono. É isso que Deus está falando para ele. Eu mal ouvi o pastor, vem a pandemia. Ninguém, seminário nenhum, em 2021 anos, ensinou alguém a pastorear na pandemia. Seminário não ensina a expulsar demônio, irmão. Tantas coisas que nós passamos ao longo da caminhada do chamado de Deus. Eu entendi o meu chamado quando eu tinha 18 anos de idade. E eu vim me dispondo a aprender aquilo que Deus tinha para a minha vida ao longo disso. E quando nós nos submetemos ao chamado e à vontade de Deus, haverão dias da nossa vida que é só nós e Deus. É por isso que Deus está dizendo a Abraão: sai do lugar aonde você é centro. Sai do lugar aonde você tem controle, porque vai haver haverão dias da tua vida que você vai depender só de mim. E para isso você precisa ter a tua fé estabilizada em mim. Porque o teu futuro e os propósitos e desígnios que eu tenho para a tua vida estão em mim. Deus conhecia o coração de Abraão. Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Por isso, se renda ao chamado de Deus, à vontade de Deus, aos propósitos de Deus para a tua vida. Se comprometa com Ele. Saia da tua zona de conforto, do lugar que você está estabelecido no sentido de controle. Eu não estou mandando você sair da igreja, você sair da tua casa, você sair do teu emprego. Eu estou pedindo para você ouvir a voz de Deus e cumprir obedientemente aquilo que Deus está te direcionando para cumprimento do chamado dele na tua vida. Porque você sabe o que Deus está falando com você. Você sabe qual a direção que Deus está te dando. E aí nós temos a segunda etapa daquilo que Deus fala com Abraão. Até então, Abraão, versículo 2 e 3, ele diz: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. A obediência, a segunda etapa, nos faz atender ao chamado. A primeira etapa, a fé nos faz obedecer, porém a obediência requer de nós sair da terra, sair do meio da parentela, sair da casa do pai e seguir para um caminho que só Deus conhece. A segunda coisa, a obediência nos faz atender ao chamado. E meu irmão, quando nós atendemos o chamado, não é só nós que somos abençoados. Eu costumo dizer, principalmente quando eu ministro para líderes, como aconteceu nesse último final de semana, e eu digo assim: meus irmãos, ao longo da caminhada de liderança, do chamado, do propósito de Deus para a tua vida, você vai pensar em parar, você vai pensar em desistir. E se você não pensou ainda, alguma coisa está errada, porque naturalmente você vai pensar isso. Mas você não pode parar, sabe por quê? Porque através da tua vida Deus está abençoando outros. Através da sua vida Deus está fortalecendo outros. Através daquilo que Deus está fazendo na tua vida, Deus está sustentando outros, colocando você como coluna. Eu atendo jovens, às vezes, que eles estão cansados, só ele é crente dentro de casa, mas ele está sendo colocado como coluna dentro daquela casa, para alcançar pai, para alcançar mãe, para alcançar irmão, para alcançar os parentes. Mas ao longo do processo e da caminhada, nós podemos sim pensar em desfalecer, mas nós não desfalecemos, porque quem nos sustenta é aquele que nos chamou, é aquele que nos tirou da nossa tenda, é aquele que nos tirou da nossa zona de conforto. Meu irmão, Deus, Ele não é como muitos maridos e muitas esposas. Eu sou casado há 9 anos, e quando eu tirei a Thalita da casa do pastor Zezinho,
eu assumi uma responsabilidade de cuidar da vida dela, porque por vários anos, eu não vou arriscar aqui, 20 alguma coisa, o pastor Zezinho cuidou da Thalita. E é minha responsabilidade agora, biblicamente inclusive, dar a minha vida pela minha esposa. Mas muitos não entendem e abandonam, tiram da casa e depois devolve. Se devolve. Deus não é desse jeito, meu irmão. Deus, ele não te tira da sua zona de conforto. Deus, ele não te chama para um lugar desconhecido. Deus, ele não coloca dentro de você um sonho, um plano, um projeto. Ele coloca em você um chamado, um propósito e fala: vem e me obedece. E depois ele fala: ó, deu tudo errado, se vira, vida que segue, eu vou para cá, você vai para lá. Não, a voz que te chamou é do mesmo Deus que poderosamente te sustenta com a destra dele todos os dias até a consumação do século. Por isso, meu irmão, confia. E a segunda etapa faz com que a obediência que eu tenho por intermédio da fé me faça cumprir e atender ao chamado. E aí Abraão, ele vai ouvir de Deus isso: farei de ti uma grande nação. Ou seja, quando você atender ao chamado, você vai dar frutos. Jesus, quando está com os seus discípulos, falando acerca da sua ida, da sua morte e da sua ida aos céus, ressurreição e ascensão aos céus, ele vai falar em algum momento sobre: permaneçam em mim. Vocês não poderão fazer nada se não estiverem permanecidos em mim. Sem mim nada podereis fazer. Mas se vocês estiverem em mim, vocês darão frutos, e frutos que permanecem. O que Deus está falando para Abraão? Ele está falando: Abraão, se você me obedecer, e essa obediência vai requerer de você fé. Se você me obedecer, tiver fé para isso, você vai cumprir o chamado, e o teu chamado vai dar frutos. Meu irmão, Deus, ele coloca em nós um propósito. Ele nos chama para transbordar na vida do outro. Eu costumo dizer que nós não somos crentes gulosos. Ou seja, aquilo que Deus nos dá, nós nos alimentamos e guardamos para a gente, não dividimos com ninguém. Deus, ele quer que nós transbordemos. Você já colocou um copo com água aquele bebedouro que você bate assim, ele é de sensorzinho, e você esqueceu de apertar de novo? Você achou que apertou e não apertou? Ou você aperta ali, ele pega 2 vezes e nunca que desliga? E aí o copo vai enchendo e ele transborda. E depois que ele transborda, o que ele faz? Ele escorre água no bebedouro, ele escorre água na pia, ele vai molhando tudo que está ali. É isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Ele não quer que nós fiquemos somente cheios para nós. Ele quer nos encher ao ponto de transbordar, para que aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas esparrame para aqueles que estão próximos de nós. Ele quer que eu e você venhamos a dar frutos. E Ele diz: então engrandecerei o teu nome. Ou seja, através daquilo que eu estou fazendo na tua vida, pessoas vão saber quem é Deus na tua vida. Meu irmão, porque quando nós falamos de Abraão, não tem como nós falarmos daquilo que Deus fez na vida dele. Quando Deus está falando que vai engrandecer, Ele está falando, meu irmão, quando lembrarem de você, daquilo que você fez, daquilo que você falou, daquilo que eu projetei você para fazer, vão falar da grandiosidade daquilo que eu fiz através da tua vida, de quem você era e aí onde eu te coloquei, daquilo que estava acontecendo e de como que as coisas mudaram, porque eu sou Deus na tua vida, para a glória de Deus. Quando nós contamos testemunhos aqui, você ouve um testemunho, e um testemunho que me marcou nos últimos dias é o do Samuel, sobrinho aqui do Wellington. Eu disse da minha última mensagem quarta-feira e estou dizendo hoje de novo. A medicina dizia que devido ao tumor que ele tinha na cabeça, com 8 anos de idade, ele teria sequelas motoras. Meu irmão, ele fez radioterapia e ele já está andando de bicicleta. E nós estamos falando do testemunho de quem? Do Samuel. Mas quem fez o milagre?
Porque, meu irmão, quando olham para aquilo que Deus está fazendo na tua vida, falam aquilo que Deus está fazendo na tua vida, mas vão ver que é Deus que está fazendo, e Deus será glorificado através daquilo que você está vivendo e cumprindo. E aqui Deus continua para Abraão dizendo: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Ou seja, as bênçãos derramadas são decorrentes à obediência. A justiça vem de Deus, meu irmão. Aquele que exerce o seu chamado certamente atrairá olhares diferentes. Mas o cuidado vem de Deus. Deus está falando: Abraão, o que está por vir na tua vida, eu estou no controle. Quem quiser caminhar contigo será abençoado. Quem entender aquilo que eu estou ministrando através da tua vida será abençoado. E quem não quiser, eu estou no controle. Você não precisa sair brigando nas redes sociais, você não precisa sair brigando com os outros na rua, você não precisa sair. Não, eu cuido de ti. Tem até uma canção que fala: eu cuido de ti, espera em mim. É isso aí. Eu não vou arriscar porque eu não sei a letra daí. Eu já falho sabendo a letra, imagine não sabendo. Mas muitas vezes nós não cumprimos o chamado porque nós estamos presos àquilo que falaram, aquilo que disseram, aquilo que acham. Meu irmão, no grande dia, aquilo que disseram, aquilo que acham, aquilo que pensam, não vai mudar nada. O que vai valer é aquilo que Deus quer e sabe ao teu respeito. E ele continua dizendo: serão benditas todas as famílias. Ou seja, o chamado e o dom que eu e você temos é para alcançar outras vidas. Meu irmão, o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida não é para nos tornar famoso. Pode acontecer, pode, mas não é o propósito. O propósito de Deus é que eu e você ganhemos vida, que famílias sejam abençoadas através do nosso chamado, que pessoas sejam abençoadas através daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, que pessoas sejam encorajadas, empoderadas, vivificadas, restauradas, volte a sonhar, relacionamentos voltem a se relacionar, casamentos voltem a estar juntos, filhos voltem para casa, cura aconteça. Aquilo que Deus colocou na minha e na tua vida é para que todas as famílias sejam abençoadas. Ele está dizendo: Abraão, aquilo que eu vou fazer na tua vida não se trata de você, se trata daquilo que eu planejei, daquilo que eu estabeleci e daquilo que eu vou fazer. Eu começo em você, mas muitos serão abençoados através do que eu estou fazendo. É Deus dizendo para Abraão. Aleluia! Essa é a segunda etapa, meu irmão, quando eu e você obedecemos. Quando nós obedecemos, nós cumprimos o nosso chamado. E o nosso chamado, ele gera frutos. O nosso chamado, ele abençoa pessoas. O nosso chamado abençoa vidas. O nosso chamado faz com que outros se voltem para Jesus. O meu testemunho, o teu testemunho de vida, aquilo que Deus tem projetado na tua vida. Aleluia. E a terceira e última coisa que nós aprendemos, capítulo 13, versículo 14. Gênesis capítulo 13, versículo 14 diz: e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, hei de te dar a ti e a tua semente, para todo sempre, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre toda essa terra,
no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aleluia. Terceira coisa e última que nós aprendemos: atender ao chamado nos faz participantes da promessa de Deus e nos dá um crescimento espiritual. Deus chamou Abraão, capítulo 12, versículo 1. Deus só mostrou o lugar, Gênesis capítulo 13, versículo 14. Ah, Rodolfo, mas se nós contarmos aí vai dar mais ou menos uns 30 versículos. Bom, mas 30 versículos não quer dizer que foram 30 minutos. Não quer dizer que foram 2 horas, 5 dias. Dias e dias passaram com Abraão caminhar debaixo da direção de Deus. Mas, meu irmão, quando nós atendemos o chamado, nós nos tornamos participantes da promessa de Deus e temos crescimento espiritual. Quando a nossa fé é provada, nós temos crescimento espiritual. Quando nós passamos a depender não mais de pessoas, não mais de recurso, não mais de situação, não mais daquilo que podem ou não nos oferecer, e somente de Deus, nós temos crescimento espiritual. E aí, dentro dessa etapa, Deus está dizendo para ele, porque aqui o que acontecia, meus irmãos, só para vocês entenderem. Tinha a campina do Jordão e tinha as terras na qual Abraão foi direcionado. Abraão concede a honra de Ló escolher primeiro. Ló vê ali lindinho, bonitinho, arrumadinho a campina do Jordão. Ele fala: é para lá que eu vou. Verdinho, é lá mesmo. Fico imaginando Abraão. Para que eu fui deixar? Sabe aquele arrependimento que a gente tem às vezes? A gente fala: por que eu não escolhi primeiro? Tipo quando a gente oferece comida, a pessoa aceita. Você dá risada, né? E Abraão, com esse sentimento, Ló pega a sua família e vai para onde? Campinas do Jordão, Sodoma e Gomorra. Você sabe o contexto, você sabe a história, você sabe o que vai acontecer. E Abraão vai para este lado, para esta terra. E Deus fala para ele: filho, é aí que eu vou estabelecer aquilo que eu prometi para você. Tem gente que não está cumprindo o chamado porque acha que nasceu na família errada, acha que nasceu na cidade errada, no país errado. Meu irmão, se eu pudesse escolher, ser filho do Silvio Santos não ia ser tão ruim. Nascer em Orlando, Disney, Paris, também não ia. Ser mais bonito, mais magrinho, não, Wellington, não precisa acrescentar, eu entendi. E aí não cumpre o chamado porque está achando que está no lugar errado, está na família errada, não é a pessoa certa. Meu irmão, os propósitos de Deus, o chamado de Deus, a vontade de Deus não está estabelecida a tempo, a local, a forma física, a quem nós somos, de onde nós viemos, aonde nós estamos estabelecidos, se a nossa cidade é grande, se a nossa cidade é pequena, se a nossa família é rica, se a nossa família é pobre. Não depende disso. Aquilo que Deus projetou para fazer na tua vida depende única e exclusivamente de quem te chamou, e Ele te chamou. E às vezes nós não entendemos nada do propósito de Deus. Mas eu disse aqui algumas semanas atrás que viver milagre de Deus não é para ser entendido, é para ser vivido. Viver os planos, os sonhos, o chamado de Deus não é para ser entendido, é para ser vivido. Aquilo que Deus estabeleceu para você, muitas vezes confundem aos olhos dos outros, mas não confunde aquele que te chamou, aquilo que Ele colocou no teu coração. Meu irmão, Deus chamou José, Deus deu um sonho para José. Todo mundo gostaria de viver o que José viveu, mas ninguém gostaria de passar os 13 anos que José passou. Eu fico pensando quem conheceu José depois, quando ele era governador do Egito. E disse: rapaz, como eu queria ser esse rapaz aí. Queria não, meu irmão. Que se você entender a história de José, você pula fora.
Mas o que Deus falou para ele? José, eu vou te estabelecer como alguém importante, que o sol, a lua e as estrelas se curvarão diante de você, que o seu feixe, ele será superior aos dos seus irmãos. Imagina o coração de José. Aí José conta no café da manhã, José é traído, José é enganado, José é jogado no poço, José é vendido para os ismaelitas, José é colocado na casa de Potifar, José ele é enganado ali, eu esqueci a palavra, injustiçado, né? Ele é caluniado, lembrei a palavra, ele é caluniado, ele é colocado de novo na prisão, uma prisão que não é uma prisão linda e maravilhosa, mas as fezes das pessoas do reino, do templo ali chegavam, do reino, chegavam naquele lugar, e ali ele ficou. Aí ele conheceu um homem, ele falou: quando você voltar a ser copeiro do rei, você lembra de mim? Esse homem voltou a ser copeiro do rei, lembrou dele? Não lembrou. Ele ficou mais 2 anos ali, até que depois de 13 anos, a promessa de Deus se cumpre na vida dele. Porque, meu irmão, Deus nos dá o chamado, o sonho, o propósito, mas se Ele falar o percurso, a gente pula fora. Porque Ele sabe o que Ele vai fazer e a forma como Ele vai trabalhar nas nossas vidas no decorrer do processo. Por isso, meu irmão, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus, mas atender ao chamado nos dá a certeza de sermos participantes da promessa de Deus e de crescermos na espiritualidade, no relacionamento, na intimidade com o Deus Todo-Poderoso no qual nós servimos. Isso nos dá a certeza. Então ele diz assim, versículo de número 17: levanta-te, ou seja, conheça a grandeza do Deus que te chamou. Levante-se hoje, meu irmão. Ele diz o que mais? Percorra a terra, ou seja, creia no plano que eu estabeleci e participe da obra que eu estou colocando na tua vida. Volte a falar, volte a pregar, volte a cantar, volte a fazer aquilo que Deus colocou na tua vida. Percorra a terra, creia no plano que Deus estabeleceu para você, não retroceda, levante-se, conheça a grandeza do Deus que te chamou, porque darei a você, Ele está dizendo, e a tua semente, ou seja, Ele está nos garantindo que nele nós teremos vitória para a glória e louvor do nome santo e maravilhoso dele. Você crê nisso? Aleluia. Se você crê, se coloque de pé nessa manhã. Aleluia. Abraão, ele é colocado no rol dos heróis da fé, simplesmente porque ele teve fé, e uma fé que foi verdadeiramente provada, quando ele teve que sair para um lugar que ele não conhecia, quando ele teve que entregar o seu filho por amor a Deus, quando ele teve que crer que ele seria pai de multidões, mesmo já avançado em idade, com a sua esposa estéril, mas ele não ousou desistir, ele continuou crendo, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para voltar atrás, para se arrepender. Aquilo que ele falou, a palavra diz que ele cumprirá, que ela está acima dele, estabelecida para que passem céus e terra, mas a palavra dele não deixe de se cumprir na minha e na tua vida. É isso que nós cremos, meu irmão. Aleluia. Feche seus olhos, nós vamos adorar a Deus. Eu quero orar com você e abençoar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te adoramos. Comece a colocar aí diante dele nesta manhã, dizer: Senhor, eu me entrego por completo. Eu entendi, Senhor, que o Senhor me chama, que o Senhor me convida novamente nesta manhã para um relacionamento, para um propósito, para um plano, para um sonho no qual o Senhor estabeleceu, e eu quero cumprir. Eu quero obedecer, eu quero com fé, Senhor, acreditar e obedecer a tua voz, os teus desígnios. Fala para ele nesta manhã.
Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que deixa o Senhor falar contigo nesta manhã, ainda mais. Permita o Espírito Santo te revelar coisas profundas que Ele tem para a tua vida. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Declare isso. Uma nova história Deus tem pra mim. Se nós cremos, E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. é isso que Ele tem para você nesta manhã, igreja. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Você crê nisso nesta manhã? Você crê nisso nesta manhã? Aleluia. Sai de tua tenda, Ouça o Espírito Santo falar contigo nesta manhã. meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? Que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Ele tem para você. E um novo tempo Ele tem para tua casa. Ele tem para o teu ministério. tudo aquilo que Todo o tempo que perdeu, tudo aquilo que passou, Ele vai recompensar e Ele vai te usar poderosamente. te abençoe. Oh, aleluia. Pai, nós cremos que os teus planos não podem ser frustrados a nosso respeito, que os teus desígnios e os teus sonhos estabelecidos para as nossas vidas não podem ser mudados, porque tu és um Deus imutável. O Senhor não se esqueceu de nós, mesmo nas noites de choro, mesmo nos dias de decepções, mesmo nos tempos de frustração, mesmo quando o medo tenta reinar sobre aquilo que nós queremos fazer, que é cumprir a tua vontade. O Senhor não se esqueceu de nós. Senhor, o Senhor nos chama nesta manhã para termos compromisso, para termos experiências de fé com o Senhor, para sermos instrumentos no meio desta geração que carecem de homens e de mulheres com ousadia para declarar a tua vontade, a tua soberania, o teu amor e também a tua justiça.
E estes homens e mulheres estão aqui nesta manhã. Eles estão conectados conosco, ouvindo aquilo que o Teu Espírito Santo está dizendo. Pai Santo, acrescenta fé no nosso coração. Ah, Senhor, levanta aquele que está desanimado com o ânimo vindo do céu. Ah, Senhor Jesus, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, força, coragem para obedecer o caminho pelo Senhor designado. Ah, Senhor Jesus, nós entendemos que terão desafios. Ah, Senhor, nós compreenderemos que muitas vezes não será fácil como parece. Mas de uma certeza nós temos, que aquele que nos chamou é fiel e justo para estar conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação do século. Ah, mesmo que aquilo que nós estamos vendo, mesmo que o lugar que nós estamos estabelecidos, mesmo que o momento que nós estejamos vivendo não pareça concernente àquilo que o Senhor tem para nós e colocou no nosso coração, mas uma certeza nós temos, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está testificando a nossa fé e aperfeiçoando o nosso caráter, para que nós experimentemos e vivamos a Tua boa, a Tua perfeita e a Tua agradável vontade. Por isso nesta manhã nós nos rendemos, Senhor, com fé, obedecer a Tua vontade, do chamado que o Senhor coloca no nosso coração, para servirmos a Tua igreja, para servirmos ao Espírito Santo de Deus. Eis-nos aqui, envia-nos a mim, Senhor, porque uma nova história o Senhor tem para fazer, para escrever e para nos proporcionar, em o nome de Jesus. E se você crê e recebe essa palavra, aplauda e glorifica Ele, em nome de Jesus, aleluia. Uma nova história, Deus é isso que Ele tem para você. E um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova profetiza, história, profetiza com fé nesta manhã, mãe. E um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de Sua boca, te abençoarei. Aleluia. Quantos foram abençoados nesta manhã? Que você volte para a tua casa, que você desfrute de um domingo, de uma semana, de um mês, debaixo da direção e da voz do Espírito Santo de Deus, e que você possa cumprir tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Que você não apenas exista, mas que você viva a vontade de Deus, os sonhos de Deus e os planos dele, que são infinitamente maiores e melhores para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Você que esteve conosco até aqui, às 18 horas nós estamos de volta. Você que pode, esteja conosco, conecte-se conosco, que não puder estar, participe conosco, cultue conosco, porque ao Senhor é a honra, a glória e todo o louvor. E certamente Deus tem coisas novas para ministrar aos nossos corações também às 18 horas. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, com as nossas casas, com as nossas famílias, com tudo que nós somos e temos que vem de Ti, Senhor, com os planos e sonhos que o Senhor estabeleceu para nós, para cumprimento da Tua boa, perfeita e agradável vontade, hoje e para todos sempre. E você que quer comigo, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida e vá debaixo da paz e da graça do Senhor Jesus. Quando a noite fria cai sobre mim, e num deserto eu me encontrar, e me cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o Teu fogo cairá sobre mim. Sei que o Teu fogo cairá sobre mim e me levará em Te confiar, e me levará em Te confiar. Então eu direi, abra-se o mar, e eu
pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Por isso, na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença.